E aí, meu caro aluno, que bom ter de volta, hein? Agora, para fazer aquela retrospectiva, aquela revisão sobre tabela periódica, o assunto principal dessa aula, e, consequentemente, você ter sucesso na sua atividade de sala. Então, vamos para a revisão de conteúdo? Nessa revisão de conteúdo, nós aprendemos sobre a tabela periódica. No entanto, nós vimos que a estrutura da tabela periódica é que os elementos químicos estão organizados na ordem crescente de número atômico. Então, vocês estão vendo que lá na tabela, vocês viram, existe uma sequência quanto ao número atômico. E que a tabela periódica, os elementos químicos estão dispostos em 7 períodos, que são exatamente as linhas horizontais. Geralmente, os elementos que ocupam o mesmo período é porque eles têm o mesmo valor. Olha aí, ele tem um valor de várias propriedades químicas e físicas, variando de um mínimo ao máximo e vice-versa. Sabendo também que os elementos que ocupam o mesmo período, eles estão no mesmo nível de energia, tá certo? Portanto, as linhas horizontais caracterizam os períodos nos quais os elementos químicos estão localizados. Sobre a classificação moderna dos elementos químicos, nós podemos identificar na tabela periódica os elementos que são metais, os elementos que são não metais, os elementos que são gases nobres e o hidrogênio. Então, depende das características, das propriedades que cada elemento químico ele apresenta no geral, porque a tabela é um quadro onde localiza-se todos os elementos químicos. Porém, os ametais têm suas características próprias, os não metais, os gases nobres e o hidrogênio isoladamente. Com relação às informações na tabela periódica, o que nós vimos é que são 18 colunas verticais, 7 colunas horizontais. Aí nós temos aqui os elementos químicos, né? Representativos do grupo 1 e 2 e do 13 a 18. No entanto, veja só, os demais elementos constituem os elementos de transição, tá certo? Olha só, elementos de transição. E esses elementos de transição, olha só, são exatamente, nós temos transição externa e temos transição interna, que são esses elementos químicos aqui. Por que interna? Porque eles se localizam aqui, ó, do terceiro grupo, e os lantanídeos estão no sexto período. Já os actinídeos estão no sétimo período, tá bom? Quanto à coloração, nós estamos vendo que esses brancos, eles têm características metálicas, por isso constituem os metais. Os amarelos são os não metais ou ametais, e o azul nós temos aí exatamente os gases nobres. O hidrogênio, ele tem apenas um elétron, o número atômico dele é 1, e por isso ele está na coluna 1. Porém, no estado gasoso, ele está no estado gasoso, na temperatura ambiente, ele é um gás, mas devido a ter apenas um elétron na sua camada K, no seu nível 1, ele se situa no grupo 1, ou seja, na família 1A. E assim, meu caro aluno, diante dessa revisão, esperamos e desejamos a você grande sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Agora estamos de volta
para comentarmos cada questão da atividade de sala que você acabou de realizar. Sendo assim, se liga aí para a gente comentar cada questão. Olha só, meu caro aluno, tirando dúvidas sobre cada questão, veja só a questão de número 1. A questão de número 1 diz o seguinte: um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento químico são respectivamente. Você observando o enunciado, quantos elétrons em cada camada, você pode afirmar: esse elemento químico está na alternativa A, família dos halogênios, e no 7º período, relacionando a família com o período, né? As linhas verticais com as horizontais. Letra B, família do carbono e 4º período. Letra C, família dos halogênios e 4º período. Letra D, família dos calcogênios e 4º período. Ou família dos calcogênios e 7º período. Olha lá mais uma vez, meu caro aluno. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta, como sendo sua última camada. Daí, quanto à família, o grupo, né, e o período, qual a alternativa que corresponde à localização desse elemento químico? Portanto, se você assinalou que é a letra C, fechou, porque ele está na família dos halogênios, quer dizer, halogênios é aquele que tem 7 elétrons na última camada. E ele está no 4º período. Vamos agora para o comentário. O comentário é de que esse elemento químico corresponde exatamente ao que informa a letra C. Por quê? É o elemento químico que possui 4 camadas eletrônicas, localizando-se no 4º período da tabela periódica. Como esse elemento químico tem 7 elétrons na camada de valência, na sua última camada, lógico, ele se encontra no grupo 17, que é exatamente um grupo que está como elemento representativo, que é a família 7A, sendo, portanto, o nome especial dessa família, os halogênios. Então, meu caro aluno, eis aqui a resposta para a primeira questão, tá bom? Tudo que nós abordamos referente à localização depende da distribuição eletrônica. E pelo número de elétrons da última camada e pelo nível ou camada que aquele átomo apresenta, você tem condição exatamente de localizar este elemento na tabela periódica. Tá certo? Então, aqui, relembrando mais uma vez sobre a posição dos elementos químicos. Família 7A, olha aqui, ó. Grupo 17, família 7A, onde nós temos os elementos químicos flúor, cloro, bromo, iodo e astatos. Todos eles são halogênios. E todos eles têm 7 elétrons na última camada, beleza? O elemento retratado é exatamente o bromo, que ele apresenta número atômico 35. Daí, seus 7 elétrons na última camada, período 1, período 2, período 3, ele está exatamente no 4º período da tabela periódica, com 7 elétrons, e também denominado de halogênio. Aqui na segunda questão, temos o seguinte: existe um conjunto de elementos químicos que apresenta como principais características o seguinte, é que eles são mal condutores de calor, eles são opacos,
eles não são dúcteis e não são maleáveis. Os elementos que apresentam essas características são denominadas. Então, meu caro aluno, será que você assinalou a letra A? Será que eles são semimetais? Letra B, eles são gases nobres? Letra C, eles são não metais? Letra D, eles são elementos de transição simples ou eles são elementos de transição externa? Qual das alternativas desta questão você assinalou como correta? Olha só, hein? Qual foi a alternativa correta? No entanto, se você assinalou a letra C, é porque você sabe que este elemento químico tem exatamente as características dos não metais. Beleza? Portanto, vamos ali no comentário. A letra C, porque este elemento químico que foi citado no enunciado da segunda questão, exatamente ele faz parte dos elementos químicos não metais, não é isso? Pois os elementos que apresentam características sendo mal condutores de calor, elementos que são opacos, não são dúcteis, não se transformam em fios, não são maleáveis, não se transformam em lâminas. Então, eles não são metais, eles são exatamente aqueles conhecidos como não metais. Valeu aí, meu caro aluno? Então, diante disso, vocês agora entenderam mais ainda sobre os elementos químicos que compõem a tabela periódica ou a classificação dos elementos químicos em geral. Ainda temos aqui para vocês o Se Liga no Enem, que é prazer você refletir ainda, são questões específicas, bem elaboradas, com um nível de conteúdo satisfatório. Vamos lá? Daqui é exatamente a terceira questão. Na terceira questão, o enunciado é o seguinte: o aumento da população mundial que ocorreu ao longo da história da humanidade obrigou os agricultores a incrementarem a produção de alimentos. Para tanto, além de outros recursos, são adicionados milhões de toneladas de fertilizante no solo, os quais apresentam na sua composição N, P e K. Então, meu caro aluno, N representa o quê? O símbolo do nitrogênio. P representa o símbolo do fósforo. E K representa o símbolo do potássio. Não esqueça, hein? É a famosa expressão NPK. Diante disso, pede-se que você assinale a alternativa que apresentam elementos que fazem parte da forma molecular dos principais fertilizantes. E aí? Será na letra A nitrogênio, fósforo e potássio? Veja bem, o que se quer é a forma molecular dos principais fertilizantes, que são compostos químicos que dispõem desses elementos químicos que você acabou de ver. Na letra B, nitrogênio, água e argônio. Letra C, nitrogênio, fósforo e mercúrio. Letra D, fósforo, potássio e mercúrio. Letra E, água, magnésio e ozônio. Você que está na sala de aula, meu caro aluno, assistindo atenciosamente a nossa aula, qual foi a alternativa correta que você assinalou como resposta certa para essa questão? Vamos lá? Logo, se você assinalou
nitrogênio, fósforo e potássio está exatamente com a resposta correta. Tá bom? Olha só, NPK, não é isso? Você vê que o nitrogênio, o símbolo é N, mas o fósforo é P e o potássio é K. Partindo agora para o comentário, temos o seguinte: a alternativa foi a letra A, porque você, uma vez que antes de responder a questão, consultou a tabela periódica, você viu que o nitrogênio tem como símbolo o N. Fósforo, o P, que vem da expressão em latim, vem do fósforos. Potássio, K. Então, quando você escutar a expressão NPK, lembre-se que esses elementos químicos constituem exatamente a composição dos principais fertilizantes que são utilizados na agricultura no cotidiano. Então, meus caros alunos, que bacana, hein? Nesta aula, abordamos para vocês sobre a classificação dos elementos químicos, hein? Todos os elementos químicos que existem na natureza, são eles responsáveis, os seus átomos, pela formação de compostos. Esses compostos, quando são formados por átomos do mesmo elemento químico, vocês aprenderam na aula anterior que representava as substâncias simples. Se existem mais de um elemento químico, ou seja, átomos de mais de um elemento químico, formando um determinado composto, você tem as substâncias compostas. O importante é você saber que esses átomos isoladamente, ou seja, os seus elementos químicos, eles estão dispostos em um quadro que você consegue saber o porquê das suas propriedades. Porque na tabela periódica, você viu por que eles são elementos químicos metálicos. São bons condutores de eletricidade, eles são capazes de transformar em fios, por isso são dúcteis. Eles são capazes de se transformar em lâminas, são maleáveis, são bons condutores de calor. E se você olhou na tabela periódica, além dos elementos representativos da coluna ou do grupo 1 e 2, você tem todos os elementos de transição externa, caracterizando os metais da tabela periódica, os metais que existem na natureza. Os ametais, aqueles elementos químicos que não são bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor, não são dúcteis e nem são maleáveis. Portanto, apresentam características diferentes, mas estão à direita da tabela periódica. Considera uma tabela periódica como um supermercado, onde as prateleiras do supermercado, as mercadorias disponíveis, eles têm características em comuns, como os cereais, os produtos de limpeza, os hortifruti granjeiros, o laticínio. Entre no supermercado e localize. Então você começa a refletir que assim também é a tabela periódica. Nós vimos também os gases nobres. Gás por quê? Porque na temperatura ambiente já está na fase gasosa. E por que nobres? Nobres porque eles estão com a sua última camada completa, o estado fundamental dele, não precisa doar e nem ganhar elétrons. Quais são os gases nobres? O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Daí, meu caro aluno, assim sendo, esperamos que vocês tenham aproveitado bastante sobre a localização dos elementos químicos, dos quais nós denominamos tabela periódica, tá bom? Mas fique ligado, porque teremos muito mais aulas pela frente. Valeu?